Opa, e aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui nós falaremos sobre tolerância geométrica e por que isso é importante. Para quem não sabe, tolerância geométrica é uma característica aí que a gente utiliza em peças mecânicas, tá? Tanto para a criação de produtos em 3D quanto para a fabricação, e ela garante que o produto funcione de forma adequada. Então existe vários tipos de tolerâncias geométricas, elas são utilizadas de forma diferente dependendo do processo de produção, e como aqui a gente fala sobre modelagem e impressão 3D, eu julgo que esse assunto seja importante aqui, principalmente para você que está iniciando, beleza? Para você que já está mais avançado também, a gente pode aprender mais sempre, tá? E meu objetivo com esse vídeo aqui é de passar direto ao ponto que deve ser levado em consideração ali e por que a tolerância geométrica é tão importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal caso você não for inscrito, deixa o seu like para fortalecer, para a gente continuar trazendo conteúdo novo aqui e ative o sininho para você sempre receber notificações quando a gente postar novos conteúdos aqui. Aqui abaixo também tem um campo disponível onde você consegue deixar seu comentário para caso você tiver dúvida ou sugestão. Turma, a tolerância geométrica refere-se à variação que uma peça pode ter tanto em suas dimensões quanto em suas características físicas. Isso é importante porque quando a gente não coloca ali uma tolerância geométrica, por exemplo, em um conjunto que vá ter ali uma montagem, a gente acaba tendo imperfeições durante esse processo e até mesmo dificuldades para fazer com que esse conjunto ou essa peça funcione do jeito que ela deve funcionar. Então é muito importante que toda vez que a gente for criar um produto, seja ele num programa CAD ou manualmente, quando a gente vai fabricar ali a peça em um processo de fabricação, a gente leve isso em consideração para que a gente não tenha aí no final do processo peças fora dessa tolerância. Essa tolerância ela pode variar dependendo do seu produto, porém, caso o seu produto ele seja funcional, ele tenha uma finalidade ali de uso, você vai precisar utilizar essa tolerância geométrica, porque senão, caso isso não ocorra, você possivelmente vai ter uma peça aí que no final do processo ela não vai sair do jeito que você planeja executar. Normalmente, principalmente para quem trabalha aí com projetos mecânicos, é importante colocar essa característica, essa tolerância geométrica na folha de projeto. A gente costuma utilizar alguns recursos automáticos dentro do software CAD, onde a gente consegue colocar ali na folha de projeto essas especificações, tá? Dentre essas tolerâncias geométricas, pessoal, a gente pode dividir elas em vários tipos diferentes, tá? As principais categorias ali incluem, por exemplo, a tolerância de forma, que pode ser uma circularidade ou então uma planicidade aí, o que garante exatamente que a sua peça ela tenha exatamente a restrição geométrica de acordo com o que você precisa para o seu produto final. Temos também a tolerância de orientação, tá? Como perpendicularidade e também paralelismo, o que assegura ali que a sua peça ela tenha essas características de forma precisa. Temos também a tolerância de localização, como furos, por exemplo, concentricidade, né? No caso dos furos aí, a posição ela é importante porque quando a gente coloca uma medida entre o centro do furo e a borda da peça, a gente consegue colocar ali uma restrição geométrica para que quando essa peça ela for fabricada, caso o produto saia da fabricação ali fora dessa tolerância, essa peça possivelmente ela não vai funcionar, beleza? Então, principalmente para posições, normalmente a gente utiliza aí de 0,3 a 0,5 milímetros, isso na verdade aí é meio milímetro, né? Uma tolerância bem alta, porém isso garante aí que as nossas peças elas tenham montagem, principalmente em casos de furo. Então a tolerância geométrica nada mais é do que uma segurança, tá, de que a folha de projeto ou então a sua ideia, ela vai sair ali exatamente com as medidas necessárias para que essa peça funcione. Por isso que a tolerância geométrica é tão importante e tão usada tanto na engenharia quanto também em projetos técnicos aí feitos para serem fabricados, tanto no CAD ali quanto também na folha de projeto. Na verdade, a folha de projeto antes, ela era desenhada à mão, né? Por isso que eu separo essas duas técnicas, porque hoje essa técnica ela é feita direto no programa CAD. Então você não precisa, por exemplo, desenhar todo o desenho à mão, fazer ali todo o desenho à mão
para ter ali todas as medidas e todas as características finais que a peça deve ter. Você consegue fazer direto no programa e o Fusion 360 é um ótimo programa. Uma vez ali que a gente consegue, por exemplo, criar a peça em um ambiente e depois só selecionando a abinha do canto superior esquerdo lá do Fusion 360, a gente consegue alterar ali para a criação de folha de projeto. O próximo fator que influencia na tolerância geométrica das suas peças é justamente a matéria-prima. Principalmente quando se trata de impressão 3D, nós temos três tipos básicos aí, três principais tipos de matéria-prima que a gente utiliza, tá? O PLA, o ABS e o PETG. Nesse caso aqui eu vou falar sobre o PLA e o ABS. O que acontece? Quando você precisa fazer uma peça onde a dimensão, a tolerância geométrica, ela é importante, ou seja, as dimensões que você colocou lá no programa CAD, elas devem ser levadas em consideração, possivelmente quem vai fabricar essa peça vai encontrar mais facilidade em encontrar essas dimensões, em deixar essas dimensões precisas com o PLA. Por quê? Porque quando a gente compara o PLA com o ABS ele tem uma característica mecânica de retração. Então, depois que ele é impresso ali, ele pode variar um pouco essa tolerância, né, essa dimensão geométrica que você colocou ali no arquivo STL, e isso pode danificar ali as suas impressões. Eu já passei em outros vídeos aqui técnicas para a gente conseguir ajustar esse processo, tá? Normalmente, quando a gente tem ali uma variação para mais, a gente consegue colocar essa diferença dentro do programa CAD para que quando a peça for fabricada ali em um processo de produção, uma impressora 3D, por exemplo, ela saia no final do processo com as dimensões exatas, tá? Nem sempre quem vai fabricar a peça, quem é o fabricante, consegue garantir essas medidas e é muito importante que o projetista ou o modelador, o criador do produto, o criador do conjunto, ele coloque essas especificações na folha de projeto ou no aviso ali do serviço, tá? É muito importante que você leve isso em consideração, principalmente quando você for prestar serviços relacionados a esse tema, porque uma vez que você tem esse conhecimento, uma vez que você sabe disso, você pode perguntar para o seu cliente, por exemplo, se ele precisa de uma tolerância geométrica ali na sua peça, tá? Isso evita, por exemplo, que você fabrique a peça e só depois do teste ali, da fabricação da peça e do teste dela, você venha descobrir que ela não vai funcionar, beleza? Então, a sua impressora 3D, ela tem uma precisão máxima aí de 0,05 milímetros, isso é absurdo, tá? É 5 centésimos isso. É 10 vezes menor, por exemplo, do que 0,5, que é o meio milímetro que a gente falou anteriormente, tá? Então, como a precisão da sua máquina ela é alta, caso ela estiver ali bem ajustada, bem regulada, bem calibrada, consequentemente você também terá peças próximo aí exatamente do que o programa de fatiamento ele fez para você, tá? Na verdade, você configurou ali e ele fez ali meio que o código G de forma automática para você mandar para a impressora. Assim você consegue ter mais precisão. Algumas ferramentas são utilizadas para esse processo, para averiguação ali das medidas, e isso pode ser levado em consideração também para você que é um criador, para você que tem uma impressora 3D. Por quê? Porque tendo, por exemplo, um paquímetro, você consegue fazer essas medições com precisão absurda, 0,05, como eu falei para vocês anteriormente. Então, um instrumento aí que será muito utilizado, principalmente no seu escritório, tá? Será o paquímetro. Com ele a gente consegue fazer medições de face, consegue fazer medições ali de profundidade, tá? De rasgo, tá? Interno aqui. E todas essas medidas elas podem ser buscadas por meio de um paquímetro. Isso pode até mesmo te ajudar durante o processo ali de otimização e também de calibração da sua máquina. Então, caso você, por exemplo, faça ali as medições e visualize que as medidas elas não estão saindo coerentes com aquilo que você está produzindo, aquilo que você está criando no programa CAD, você pode, no meio da produção ali, fazer algumas adaptações para acertar essa medida, tá? Então, a utilização de um instrumento de medição é importantíssimo também para que você tenha aí tolerâncias geométricas nas suas produções de forma mais eficiente. Isso nos faz entrar no ponto, turma, de produção, tá? Quando a gente é o criador ali, a gente precisa prototipar essas ideias. Quando você é um modelador e também o operador da impressora 3D, você consegue garantir com precisão o processo de produção com mais eficiência, tá? Então você consegue, por exemplo, levar alguns conceitos, né, como eu falei aqui de perpendicularidade, paralelismo, planicidade, tudo em consideração ali nos cubos ou então nos próprios testes de calibração que a gente recomenda para impressão 3D. Que no caso aqui eu recomendei para vocês outro dia esse teste
um teste de... Ele não tá aqui agora, mas é uma torre, tá? Onde a gente consegue, por meio dessa torre, já identificar ali a altura de camada, o tipo de preenchimento que a gente vai utilizar, a quantidade de linhas de parede, o tipo de suporte. E isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente faz esse teste, né, de calibração, aqui eu tenho outro, ó, nesse caso aqui eu fiz com o PETG, a gente consegue com mais precisão chegar em um resultado final. Por quê? Porque quando eu coloco, por exemplo, duas linhas de parede a uma altura de 0,2 milímetros, eu não posso esperar que essa mesma tolerância geométrica, essa mesma medida, ela será seguida, por exemplo, utilizando 4 linhas de parede e mais preenchimento ali, mais altura de camada. Tá? É muito importante, toda vez que você for fazer uma produção maior, fazer esses testes de calibração aqui, para que você chegue exatamente aqui, já nas dimensões exatas e nas configurações que você vai fazer. Tanto as configurações quanto as tolerâncias geométricas, turma, elas podem ser levadas em consideração durante esse processo. Por isso que é muito importante que toda vez que você pegue um material novo aí, você faça esse teste para que quando você for fabricar conjuntos ou então peças maiores durante o processo de produção ou depois do processo de produção, você não tenha que refazer ou então você venha descobrir que ele não vai dar certo, que a peça ela não vai funcionar, beleza? Então leva isso em consideração também, a otimização das suas peças, para que você tenha uma precisão maior aí nas suas peças e também nos seus conjuntos. Então, turma, o que acontece? A tolerância geométrica, ela é importantíssima porque ela garante que no final do processo a gente tenha ali peças e conjuntos que funcionem e que sigam exatamente as regras geométricas que a gente colocou num programa CAD. Não é correto, por exemplo, não é comum a gente criar ali uma peça no programa de CAD em 3D em uma medida e durante a impressão 3D ou no próprio programa de fatiamento essa peça ela fique ali com dimensões diferentes ou características diferentes daquelas que você colocou dentro do programa CAD. É importantíssimo que sua peça ela saia exatamente igual ao que você projetou, porque assim você consegue ter no final do processo aí peças de qualidade e também peças que vão funcionar. É importante que você leve os conceitos de tolerância geométrica durante a criação do seu produto, para que você coloque ali as informações importantes para que durante o processo de produção essas regras que você criou, elas sejam seguidas, beleza? Caso você tenha curtido esse vídeo, caso você goste de conteúdo, modelagem e impressão 3D, desse tipo de conteúdo aqui, eu recomendo que você deixe o seu like, isso fortalece demais pra gente continuar esse trabalho aqui. Caso você não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber sempre que a gente postar novos conteúdos aqui. O campo abaixo de comentários, ele está disponível para você comentar, deixar sua sugestão, sua satisfação, insatisfação, enfim. Vamos interagir aqui para que a gente consiga aprender juntos e evoluir juntos, beleza? Caso você não me siga no Instagram, @3DWilsonCNC, eu vou deixar um link aqui embaixo também para você acompanhar o nosso dia a dia, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!